Olá, meus amigos, um grande abraço, Sandro Ribeiro falando para mais uma aula de hoje, aula da comunidade de criadores online, aula 77. Aula 77, sintomas e comportamentos que causam preocupação na criação de galinhas caipiras. Aula importantíssima, aula de detalhes, aula de você que já está no nível intermediário, chegando para o nível avançado, entender detalhezinhos que podem estar acontecendo na sua criação e você pode dar a volta por cima ou antecipar algum problema. Um grande abraço, Sandro Ribeiro falando. Você que nunca me viu na vida, bota aí hashtag novato. Você que é da comunidade, bota aí hashtag comunidade. Você que é do clube, bota hashtag clube. E hoje a gente vai ter uma aula extensa, vamos falar bem devagarzinho. Temos alguns itens aí, 9 itens para ser falado, falar de perna bamba, de peito seco, perda de penas, canibalismo. A gente vai falar de muita coisa aí que você pode se antecipar para não ter problemas na sua criação. Então vamos para a tela, olha aí, já começamos aí com minha cara bonita, aula 77, comunidade de criadores online, e começando a apresentação, sintomas e comportamentos que causam problemas na criação de galinhas caipiras. Então assista essa aula com muito cuidado. Provavelmente, se você nunca ouviu falar sobre galinhas, você ainda precisa andar um pouquinho para entender tudo que a gente vai falar aqui, mas você que já é criador, você que já cria um tempinho, ou já começou, já tem um testezinho aí, tem algumas coisas que já podem estar acontecendo aí, que a gente pode desvendar os mistérios por aqui. Então assiste a aula com muita calma, muito cuidado, vai fazendo seus comentários, vai deixando suas perguntas, que eu estou aqui no bastidores e ainda posso ir respondendo a vocês, beleza? Vamos que vamos? Aprender sobre comportamento previne problemas. É uma frase aí do nosso grande amigo Sandro Ribeiro, deixando para você. Quando você começa a ter uma experiência a mais com a criação de galinhas, que você consegue entender sons, movimentos, comportamentos, barulhos, alguma coisa que está diferente no solo, alguma coisa que está diferente na parede, quando você começa a perceber isso, começa a entender que quando acontece determinada coisa é por causa disso ou daquilo, você acaba começando a prevenir alguns problemas que podem acontecer aí e consegue identificar algumas coisas também. Consegue identificar que a galinha está ficando choca, consegue identificar que já tem ovo em algum lugar, consegue identificar que tem galinha que está comendo, que tem galinha que não está comendo. Então isso vai lhe trazendo experiências e olhando no dia a dia, você vai conseguir evitar que alguns problemas cresçam e vai conseguir resolver alguns que vão aparecer aí de vez em quando. Ok? O que vamos falar hoje e o que você vai aprender hoje, certo? Então a gente vai começar falando sobre diarreia, depois apatia, asa baixa e animal sem comer, é o item 2. Item 3, pouca mobilidade, aqueles animais sempre estão ficando para trás, o que é que está acontecendo com ele, o que é que não está. Peito seco, problema na cabeça de muita gente achando que é doença, que é um remédio para peito seco, a gente vai explicar sobre isso. Desorientação, o animal que anda cambaleando para um lado, para o outro, não sabe onde é que vai, perde o caminho das coisas, às vezes até tropeça e cai, vamos falar sobre isso. Comportamentos predatórios, normalmente aí muito ligado a canibalismo. Perda de penas, animal que está perdendo as penas, né, ficando todo depenado. Perna bamba, também outro problema grande, que muita gente pergunta sobre o assunto, quer resolver o assunto, quer dar remédio. Tem muito vídeo na internet para resolver perna bamba e que uma grande mentira, uma grande falácia. Inclusive, algumas das pessoas que fazem vídeos sobre isso sabem da real situação da perna bamba, mas mesmo assim faz só para ganhar visualização. Isso é terrível. E nono, pintinhos pisoteados, que é uma coisa também que muita gente pergunta. Meus pintinhos estão morrendo pisoteados, já aconteceu muito comigo. E a gente vai falar sobre isso aí, é o último item. Então a gente vai falar bem devagarzinho de cada coisa aí, vai ficando até o final, vai deixando sua pergunta, porque a gente vai dividindo informação, beleza? De vez em quando tem umas moscas chatas aqui, mas faz parte.
O que você precisa saber antes? O que é que você precisa estar preparado? Algumas das coisinhas que você precisa estar preparado sobre em relação a conhecimento para absorver bem o conteúdo de hoje. Peraí que eu estou pisando... é um pedaço de conduíte que eu estou pisando aqui. Então vamos lá. Primeiro, banquinho. Quem acompanha a gente há mais tempo aí sabe que eu sempre falo que um dos equipamentos, uma das ferramentas que você tem que ter é um banquinho. Você precisa ter um tempo... né? Claro que a figuração do banquinho é sempre uma veia cômica, vamos dizer assim, mas é assim, você precisa ter um tempo para sentar e observar o seu plantel. Você precisa entender de comportamento e você vai entender mais ainda isso olhando os seus animais, entendendo quem está comendo, quem não está comendo, quem bebe água, qual o comportamento na hora que come, qual o comportamento na hora que bebe água, se deitam dentro do galpão, se deitam no piquete, se ciscam, é toda a observação, todos os dias, e aí você vai, no início todos os dias, depois você pode ir diminuindo algumas vezes, quando você entender melhor, para você entender cada barulho, cada som, cada comportamento que seus animais estão fazendo ali na hora, para você entender e antecipar aí o que pode vir a acontecer. Segunda coisa, prevenção. Tudo que puder ser usado para prevenir doenças é importante. Seja natural, seja na construção do seu galpão, seja na separação das suas aves, todo o seu conhecimento, tudo que você tiver, inclusive a aula passada, a gente falou sobre prevenção, falou sobre vacinação, e na aula anterior a gente falou sobre prevenção. A anterior da aula passada você não consegue assistir mais, já está bloqueada, só quem é aluno da comunidade consegue assistir, mas a aula passada ainda está liberada, você pode assistir, que é sobre vacinação. Então, tudo que você puder fazer para prever doenças, seja o uso do alho, o uso do limão, o uso da água, do soro caseiro, a vacinação, uma boa estrutura, a alimentação, limpeza, tudo isso não pode sair da sua rotina para poder prevenir suas aves de doença. Terceira coisa, conhecimento errado. Isso acontece demais na internet. Tá assim, ó. Tá cheio de vídeo com informação errada. Nem tudo é doença, então tenha calma. A gente vai falar sobre alguns comportamentos que tem aqui, mas não é só porque sua ave está espirrando que ela está doente, não é só porque sua ave está roncando que ela está doente, não é só uma diarreia que é porque a sua ave está doente, não é porque entortou o pescoço que é Newcastle. Então tem muita coisa aí, muita informação truncada na sua cabeça, muita informação que vem de todos os lados e você precisa ter calma, analisar direitinho, principalmente o comportamento de suas aves, quais são os sintomas que estão conjugados, porque doença não tem um único sintoma, e esses sintomas de roncar, espirrar, diarreia, até mesmo o da coriza saindo secretão pelos olhos ou pela narina, diversas doenças têm esse mesmo sintoma, e alguns desses sintomas sua ave nem precisa necessariamente estar doente para ter eles. Então, toma bastante cuidado, porque às vezes você medica errado, às vezes você descarta uma ave de forma errada, às vezes você gasta seu tempo com uma ave que não deveria gastar tanto. Então, toma bastante cuidado. Curas milagrosas é outra coisa que você precisa ter bastante cuidado. Nem toda doença de galinha tem cura. Inclusive, a grande maioria delas, não a grande maioria que aparece na nossa criação. Normalmente aparece muito doença bacteriana, essas têm cura. Mas diversas outras doenças causadas por fungo, causadas por vírus, não tem cura. Então, às vezes, é um tipo de doença desse e você acaba gastando tempo demais tentando curar uma ave, tentando resolver um problema que não tem cura. Mas na internet está cheio de cura para Newcastle, na internet está cheio de cura para Marek, na internet está cheio de cura para bronquite, e todas essas doenças não têm cura. Se porventura foi identificado realmente através de um exame que seu plantel aí está com essa doença rondando, é muito melhor descartar a ave que está doente do que
tentar tratar para passar também a doença para outras. Ok? Lembrando, estamos aqui em mais uma aula da comunidade de criadores online, que eu digo aí que é o maior banco de dados sobre criação de galinhas caipiras. É um de nossos cursos, 100% online. Tem 12 módulos, cada módulo desse tem as aulas que a gente vai encaixando aqui. Essa aula, por exemplo, vai para o módulo em relação a doenças. Então, lá já tem várias outras aulas. Essas aulas também tem tópicos que a gente vai falando. E algumas delas, no final, a gente abriu para perguntas. Já tem mais de 1.500 perguntas respondidas. Acredito que já passamos até de 2.000, mas para não errar por excesso, eu sempre falo 1.500. É muita pergunta respondida, porque a gente fazia ao vivo e depois deixava para as perguntas. Como a gente está reestruturando aqui sala, escritório, reestruturando a parte de galpão, de galinha, de piquete. Então a gente tem feito aqui gravado, porque a internet também, a gente está tentando fazer uma internet mais potente para aguentar as lives, coisa que tem caído aí constantemente. Então é muito melhor fazer uma aula completa aqui, com a segurança de que não vai cair, não vai ter problema nenhum. E depois a gente volta ao vivo. A comunidade tem pagamento mensal, sendo que o primeiro mês, R$2 apenas. Você entra com R$2 apenas, é verdade, R$2 apenas, e tem acesso a todas as aulas. Gostou? Passou os 30 dias, entendeu? Vamos continuar. Cada mês R$39 e você vai recebendo e-books como bônus. Então, cada mês que vai passando, você vai recebendo e-books como bônus. Chega um momento que a gente te dá um desconto especial, se eu não me engano, é no 12º mês, décimo mês, tem um desconto especial para você ter acesso vitalício. Mas com apenas R$2 você tem o primeiro mês aí livre para assistir qualquer uma das aulas, baixar e-book que tiver dentro da aula, baixar a planilha que tiver dentro da aula, sem nenhum problema. Não quer mais continuar, só entrar na plataforma e pedir para cancelar. É feito o seu cancelamento. Beleza? Vamos para a nossa aula, começando agora. Realmente vamos falar do primeiro item, que é diarreia. Muito comum, normalmente acontece dentro de um plantel, principalmente se você tem um plantel mais longo, um plantel mais rústico, ou às vezes um plantel de poedeira que tem muito acesso a piquete. Então vai acontecer em algum momento essa diarreia, então você precisa estar preparado para algumas coisas que podem acontecer. Diarreia nunca é bom. Apesar de ser comum, nunca é bom. O animal está se desidratando, está colocando para fora, pode ser algum problema digestivo, então a gente vai falar sobre isso hoje. Mas às vezes foi causadas apenas por algo que comem. Então a galinha saiu aí, comeu alguma coisa diferente, seja no piquete, um lagarto que estava ali morto, estragado, alguma folha diferente que cresceu, alguma folha diferente que você jogou, uma fruta diferente que você jogou, um alimento diferente que você jogou, uma ração mal misturada, misturou pouco, acabou consumindo muita soja, misturou errado, acabou consumindo muito núcleo. Isso é o que realmente pode causar diarreia, inclusive diarreia de cor mais escura. Então, misturas erradas, pode acontecer esse problema também. Ou uma diversificação muito grande de alimento. O que é isso? Hoje você dá ração, amanhã sobra de arroz, no outro dia é sobra de feijão, no outro dia são folhas que você achou, no outro dia é fruta. Fica aí no mexe-mexe, embola, muita comida diferente, aí acaba tendo algum tipo de desarranjo e pode vir a ter diarreia também. Nesse último caso, normalmente uma diarreia mais líquida, não digo branca, eu digo transparente, gosmenta. Isso pode acontecer também, principalmente se você está dando alimentos quentes. Às vezes o animal está sem comer há um tempo, você acaba jogando ali uma sobra de comida que ainda está quente. Isso pode acontecer e dar algum tipo de problema, inclusive baixar a imunidade para o animal pegar algum tipo de doença. Não tem nenhum problema de dar sobras de comida, sendo que realmente sejam sobras de comida e não comida estragada. Às vezes você está com comida mofada, uma comida que estragou, você acaba jogando, e isso também pode dar algum transtorno aí e causar algum tipo de diarreia. Possa ser que o animal não chegue a morrer,
mas uma diarreia baixa a imunidade, e como a gente sabe que tem sempre doença rondando ali, imunidade baixa, o seu animal pode pegar outra doença. Você achou que a doença que está causando a diarreia, mas foi a diarreia que baixou a imunidade e acabou pegando uma doença. Então, toma cuidado. Mas atenção para os casos comuns. Então, vamos lá. Casos comuns aí que podem acontecer. Diarreia com sangue. Quando a diarreia com sangue, a gente está falando de fase inicial, antes de 60 dias, antes de 40 dias, rondando ali entre 5, 12, 20 dias de vida, normalmente é coccidiose. Então, é a doença aí que acaba plantel, eu digo, nem vou falar acaba plantel, é uma doença que acaba produção. Às vezes você passa pela coccidiose, dá uma medicação ou nem dá medicação, o animal melhora, mas a produção com toda certeza será prejudicada no futuro, porque é a fase de formação de órgãos, ali a fase inicial, e você teve problema principalmente no sistema digestivo, baixou a imunidade lá embaixo, alguns animais ficam com apatia, a gente vai falar sobre isso, alguns animais ficam com asa baixa, vamos falar sobre isso, alguns animais ficam no canto, vamos falar sobre isso, e acaba não se alimentando direito, não tem uma absorção direito de nutrientes e não consegue formar órgãos da forma que tem que formar. Então, às vezes, você tem um sistema reprodutor mal formado, então a galinha não bota ovo direito, um sistema circulatório mal formado, você não tem um bom metabolismo diário para também formar ovo, para poder ganhar corpo, para poder engordar, e acaba tendo problema no futuro. E às vezes você tem animais bem pequenininhos, outros bem grandão na mesma idade, e você não sabe por que é. Preto demais, uma diarreia, umas fezes de diarreia preta demais, você tem grande chance aí de ser uma doença um pouco mais séria, como cólera, né? Uma doença pesada, difícil de tratar, alta mortalidade. Você precisa resolver algumas coisas no entorno da sua estrutura para também eliminar, então é bem complicado, mas também pode ser uma ração mal misturada, o animal que comeu núcleo demais, porque estava ali naquele porção que foi dado para ele ali, tem muito núcleo concentrado ali, ou algum tipo de vitamina que a gente coloca, tipo um aminoácidos, tudo, tipo um organel, o animal acaba comendo só aquela porção mal misturada ali, pode dar um desarranjo aí, você pode ter uma diarreia também preta aí, então você toma cuidado. Diarreia branca, não ligada apenas à diarreia, às vezes as fezes não estão tão líquidas assim, às vezes está mais grossinha também, mas está com traço branco, tem grande chance de ser pulorose, principalmente se for fase inicial. Quando é diarreia mesmo, e aí já em ave adulta e tem muito branco, pode ser verme. Então, precisa vermifugar. E fase inicial é aquele negócio, né? Isolamento, a gente tem mini curso sobre isso, tem série de vídeos sobre isso. Então, tem que fazer uma boa fase inicial aí. Diarreia verde ou fezes em si verde. Tem grande chance também de estar consumindo piquete, ou então de você estar picando capim e dando para o seu animal, ou fica de pendurando muito verde ali e o animal só está comendo verde. Então, tem grande chance também de ter dado um desarranjo e acabar saindo essas fezes verdes. Fedidas em demasia. Toda fezes vai feder, claro, isso é óbvio, mas aquelas fezes que tem um fedor aí de coisa podre, como se tivesse um animal morto, e fica por muito tempo, porque as fezes da galinha tendem a secar muito rápido, né? Mesmo que seja piquete, mesmo que seja dentro do galpão, você tem ali uma estrutura de cama de frango, seca muito rápido, mas mesmo assim ficou ainda fedido por muito tempo, tem grande chance desse animal aí estar com coriza ou estar com algum problema respiratório que pode estar causando esse fedor um pouco mais contínuo aí nas fezes. E junto com outros sintomas. Quando você tem diarreia e também tem outros sintomas, tem diarreia e está roncando, tem diarreia e está corizando, tem diarreia e está espirrando demais, tem diarreia e está pelos cantos. Sempre quando tem comportamentos diferentes e a diarreia está junto, aí é para você se preocupar mais, porque é caso sério. Voltando um pouco para o sangue, né? Falei da coccidiose e acabei esquecendo da fase adulta. Quando é na fase adulta,
fezes com sangue, você passou de 60 dias e aí está começando fezes com sangue, pode realmente ter comido alguma coisa que fez mal, às vezes uma pedra cortante, às vezes um vidro que estava no meio daquilo que você deu, às vezes algo quente demais pode causar também. Então é uma coisa aí com o tempo o animal pode vir a melhorar ou pode acontecer algo mais grave. Mas se for doença, não discuta, pegue, descarte até logo, vamos embora, porque nada que faz galinha adulta sangrar tem cura, então é melhor não tentar resolver, porque pode passar para outro animal, ok? Então, vamos que vamos. Diarreia, vamos para o segundo. Lembrando que estamos na aula 77 da comunidade. Apatia, vou corrigir aqui, apatia, não aparia, apatia, asa baixa e sem comer. Então, você tem um animal que está pelos cantos, você tem um animal que não se mexe direito, não chega a estar caído, estirado. A gente vai falar sobre isso lá em Pernabamba. Mas é um animal que está pelos cantos, animal que está encolhido, encurujado, como a gente chama, né? Todo encolhido. Asa baixa, em vez da asa estar certinha com o corpo, às vezes até apontando para o rabo ou acima do rabo, está com a aba ou está com as asas apontando até para as pernas, né? Para o pé. Então, a asa baixa se caracteriza por isso. A apatia é aquele animal fica quieto pelos cantos ali, não se mexe e sem comer. Ali pelo canto, com a asa baixa, também não se desperta para a comida. A galinha, dentro de um plantel assim, é bem comum quando você aparece, seja com um balde que ela já conhece, que é aquele balde de ração, ou com aquela sacola que já sabe que sempre você vai com uma sacola, que você vai dar alguma coisa boa ali, ela já se mexe, já vem para cima de você. E aí tem uma que fica lá no canto parada, vai pegar, vai em cima dela, que muito provavelmente ela está com algum problema. Então, apatia são animais parados pelos cantos, sem movimentação, mesmo quando acontece algum evento, como a entrega da ração. E às vezes pode ser um predador, um cachorro seu que entrou, bagunçou tudo, mesmo assim ela fica lá no canto parada. Está com algum problema? Normalmente esse tipo de problema ou é uma doença respiratória, ou é uma doença digestiva, ou são os dois. Ou às vezes a galinha está com uma doença que ataca as duas coisas, sistema respiratório e sistema digestivo, ou às vezes tem duas doenças. Às vezes o animal está com problema respiratório, uma asperlagiose, por exemplo, doença por fungo, e também está com coriza, ou também está com verme e está atingindo ali o sistema digestivo. Então, às vezes está com dois problemas. Normalmente, precisa se medicar de verme, animal pelos cantos, precisa se medicar de verme e precisa depois dar um antibiótico de amplo aspecto injetável. Se for na água, não adianta, porque se o animal está parado, não vai beber água, não adianta, certo? Mesmo que você pegue uma seringa e fique dando ali, não vai ter aquela absorção, é melhor injetável. Sem comer, animal se encontra fraco, né? Tá lá apático, passa um tempinho sem comer e acaba não indo mais, fraco a ponto que não consegue mais disputar espaço por alimento. Ele está tão fraco, está ali pelo canto, chegou, colocou ração, é aquela disputa, um pulando por cima do outro, principalmente no início, mesmo que você tenha vários comedores, você vai ter, depois dar uma relaxada, eles vão comendo, mas no início é aquele pau. Ela, rapaz, eu não vou lá não, porque eu sei que eu vou tomar um pau, é capaz de eu cair e não levantar nunca mais. Então fica lá pelo canto mesmo. Asa baixa, quando os animais estão fracos, as pontas das asas se projetam para baixo. Então, aquela ponta da asa ali vai ali para o pé, ou perto do pé ali, sinal de fraqueza chegando. Então, animal, apatia, sem comer e asa baixa, com certeza seu animal já está fraco, já passou do momento de você dar um remédio um pouco mais leve. Se ele está nessa situação, já deve ser um remédio um pouco mais forte. Tem alguns que chegam a conseguir se movimentar e tudo mais, né? Se você isolar essa ave, confinar essa ave, é capaz de você botar uma medicação na água dela conseguir sozinha, mas se você colocar com outras, ela não vai nem tentar chegar perto, ok? Então presta atenção, todos esses comportamentos, apatia, asa baixa, sem comer, se o animal está doente, tem algum problema, precisa ser tratado urgentemente e de forma mais rigorosa, um remédio injetável, que se der na ração, se der na água,
ele não vai disputar comida e mesmo que ele esteja isolado, ele vai ficar pelos cantinhos porque ele está fraco, não consegue fazer nada, ok? Item 3, pouca mobilidade, locomoção. Então tem o DAD aqui, fazer correção também. As aves estão mais lentas que as demais do plantel. Isso é observação, isso é banquinho. Principalmente na alimentação do final do dia, que às vezes você chega e suas aves estão espalhadas aí no piquete. Você chega, vem aquele alvoroço, suas aves tudo vindo correndo para comer ração. Ótimo. Depois que veio todos, você olha para o seu piquete, tem uma que está atrasada. Vem parecendo que está andando na lua, pulando, daquele jeito ali. Seu animal tem problema. Pode ir em cima dele, pode verificar, veja se o fundo está sujo, sinal de diarreia, veja se está escorrendo o olho, se está escorrendo narina, veja se está espirrando, veja se está roncando, veja se está com o peito seco. Se tiver com alguma dessas coisas, com certeza seu animal está com algum tipo de doença. Pode isolar, confinar, normalmente água vai resolver, remédio na água vai resolver, porque ele ainda está se locomovendo, está lento, mas está se locomovendo, com o animal isolado e confinado. Se for dar no meio dos outros todos, não vai funcionar nada. Sempre chegam atrasados e perdem o melhor da ração. Isso é importantíssimo para você entender. Já falei sobre isso em outras aulas, falei de uma maneira diferente, vou falar agora. Se o animal está vindo lentamente, às vezes você diz, olha ali que bonitinho, está vindo atrasado, pulando, todo torto, e acha bonitinho. Quando você botou a ração, os mais fortes, os mais altos, os mais preparados, aquele melhor da ração ali já vai ser consumido, certo? Então os animais já vão consumir, já vão beber água, já vão consumir, vão beber água, enquanto aquele animal ainda está chegando. Quando aquele animal chega, só está aquele pozinho mais fino da ração. Ali não tem, principalmente a soja ali praticamente já foi toda consumida. Então fica ali mais aquele pozinho fino que é a sobra mesmo, o raleio, às vezes o pozinho do final do milho, e o animal vai comer aquilo, vai até encher o papo daquilo, mas não vai ter uma absorção legal. Hoje isso tá beleza? Aconteceu uma vez? Beleza. Mas acontece no segundo dia, acontece no terceiro dia, no quarto dia. Depois de 10 dias, seu animal tá lento e você diz, ficou lento de uma hora para outra. Então, não ficou lento de uma hora para outra. O seu animal veio sendo degradado aí aos poucos, aos pouquinhos, e chega um momento, às vezes até morre, e você acha que morreu de uma hora para outra, mas na verdade foi uma falta de observação do que está acontecendo ao seu redor, ok? Primeiro puxão de orelha, ó. Bota aí quem sabe o que é isso, bota aí nos comentários, quem é novato, dá uma olhada nos comentários aí que você vai ver aí a galera comentando uma hashtag aí, que daqui a pouco eu falo, estamos chegando quase na metade. Pode estar pesada demais, então é outra coisa que às vezes está vindo lentamente, mas não é uma doença. Então tá pesada demais, isso pode acontecer também. Pode estar velha, então não necessariamente é uma doença, pode estar pesada demais, pode estar velha. Início de debilitação devido à doença. Então, a doença está começando a fazer um efeito mais forte, por isso que está mais lento. Ou processo crescente de falta de alimentação. Às vezes, seu animal não está doente. Olha outra coisa aqui, ó. Às vezes, seu animal não está doente. Mas você tem poucos comedouros. Os animais estão travando uma disputa muito grande para se alimentar. E os mais fortes estão comendo até mais do que precisam, e sobra aquele restinho, e você tem uma galinha que todo dia come 10 gramas a menos, por causa da luta. Então, todo dia come 10 gramas a menos, vai ter dia que começa a comer 20 gramas a menos, vai ter dia que começa a comer 50 gramas a menos, e aí acaba tendo problema, e você acha que é de uma hora para outra. Mas a gente passou uma semana o animal comendo cada vez menos, se debilitando, baixando a imunidade, um dia a doença pega, mas o animal já está tão fraco que às vezes morre em 24 horas, morre em 2 dias, e você fica assustado. Meu animal morreu de uma hora para outra. Pois não, é porque o animal já estava fraco, já estava debilitado. Quando pegou a doença, bufo, foi um soco no nariz, cai logo, ok? Então toma cuidado com isso. Item 4, peito seco. Esse aqui vai ter um monte de gente agora que vai se desinscrever. Se desinscrever de vários canais aqui,
Porque tem muita gente curando peito seco aí, dando doença, dando remédio disso, remédio daquilo, erva de não sei o quê. Se o animal ficou bom, foi por outra coisa, não foi por nada disso, por gota de limão nos olhos. Bota aí, hashtag peito seco aí, enche aí. A primeira hashtag que eu pedi hoje foi... Ah, não, no início eu pedi também. Bota aí, hashtag peito seco, enche aí. Bota 1, 2, 3 vezes, que a gente vai falar sobre isso agora. Primeiro, não é doença. Eu fiz questão de colocar a primeira frase logo no início. Peito seco não é doença. Presta atenção. Mas sim um sintoma que o animal não está se alimentando bem. Ok? Seja por fornecimento errado de ração, você pode estar dando menos ração do que seu plantel deveria ter. Já aconteceu isso comigo. Menos ração do que o seu plantel deveria ter. Menos que o mínimo. Alimento inadequado. Às vezes você não dá ração. Às vezes você está dando só sobra de comida. Às vezes você está dando milho inteiro. Então, conjugado a alimentação errada com a quantidade errada, pode dar problema. Nem sempre papo cheio significa uma boa alimentação, ok? Ou doença atingindo o sistema digestivo. Então, tem doenças aí como a coriza, como verme, algumas outras bacterianas, colibacilose, algumas que também são respiratórias, micoplasmose, asperlagiose, que também vai atingir o sistema digestivo, mesmo que o animal esteja se alimentando, mesmo que você esteja deixando o coxo cheio, mesmo com tudo isso, o animal se alimenta, mas a doença não deixa absorver os nutrientes necessários do que ela comeu. Então, vai dar problema também. Pode ser também quantidade de comedouro. Às vezes você tem pouco comedouro para seu animal. A gente indica que sempre 50, né? Um comedouro para 50 animais. Tem fornecedor que é um comedouro para 80 animais. Isso é indicação do fornecedor. A Embrapa indica, se eu não me engano, é 60 ou 70 por animais. E eu indico 50. Você não tem um comedouro daquele profissional para 50 aves. Mas nunca tenha só um. Você só tem 50 aves, então bote 2. Certo? E volto a falar do banquinho. Bote lá esse número de comedouros, bote sua ração, sente e fica observando. Veja se realmente, para a sua situação, para o seu plantel, para o tamanho dos seus animais, para a quantidade de animais que você tem, se essa conta está dando certo ou não, se está dando folga, se não está. Observe. Então, às vezes, você está observando que mesmo tendo a quantidade de comedouros, você está vendo que está ficando 2, 3 galinhas, sempre correndo para um lado para o outro, sem ter espaço onde comer, coloque mais um que vai resolver. Essa briga que o animal fica para cima e para baixo e não consegue se alimentar, isso acontece num dia, 2, 3, 5, 10 dias, o animal fica debilitado, pega a doença e morre de uma hora para outra. Ok? Toma cuidado. Outra coisa importante, água. Animal que não está bem hidratado não consegue se alimentar direito. O animal que não tem uma boa hidratação, não está bebendo água, mesmo aqui um tempo quente, não tem bebido água, mesmo que ele se alimente da ração, não vai ter o metabolismo certo para absorver os nutrientes daquela alimentação. Então, toma cuidado com água também. Então, falei de quantidade de comedouro, falei de água, além de falar da quantidade de ração e da possibilidade de ter uma doença. Pode acontecer em animais que foram criados com galinha mãe. O que é isso? Você nasceu os pintinhos e você deixou os pintinhos com a mãe. Se você deixa os pintinhos com a mãe e você fornece ração para eles, eles vão se alimentar razoavelmente bem. Eu tenho um vídeo no canal que eu mostro e provo que pintinhos 5 até uns 10 dias, 12 dias, ele só come o que a mãe cisca, ele só come o que a mãe joga. E às vezes ela joga e o pintinho não come. Você pode ter uma montanha de ração, o pintinho sobe e não come um grão. Só depois que a galinha cisca ou só depois que a galinha dá um bico e joga no chão. Pode prestar atenção aí, é batata. Volta no vídeo lá, aí no nosso canal no YouTube, no canal principal, não é nesse canal não, no canal principal, que eu tenho um vídeo que eu provo isso para vocês, certo?
Mas normalmente, quando os pintinhos criados soltos com a mãe, na busca do próprio alimento, tendem a ter peito seco. Voltando, a gente tem vídeo no canal também que eu mostro o que é peito seco. Quando você passa a mão por baixo da galinha, que você sente um osso proeminente, ou quando você vira ela de cabeça para baixo, que você vê um ovo ou um osso, que as pessoas até chamam de faca, de facão, aquele osso para fora, sem carne, achatado, aquilo é o conhecido peito seco. Então, tem animais que estão saudáveis, que estão bem, que cresceram, só que ele tem um peito seco porque teve uma fase inicial ruim. Quando foi para a fase de crescimento, não teve ganho de espaço para engordar, ele acabou ficando com o peito seco, ok? Então, inclusive, tem alguns gigantes, alguns combatentes, que têm característica um pouco mais natural dessa questão de peito seco, independente de ter sido criado preso, independente de ter tido a melhor alimentação do mundo, uma característica de formação de corpo mesmo, uma característica genética, de ter esse osso um pouco mais avantajado e pode ser considerado também peito seco. Mas peito seco não é doença, não existe um remédio para peito seco. Precisa que o animal volte a se alimentar de uma maneira em alto padrão, certo? Então, se está doente, tem que resolver a doença. Verme, coriza, ou problema respiratório, ou problema digestivo, essas doenças precisam ser eliminadas, depois o animal começa a se alimentar, e aí pode vir a ser que volte a ficar mais gordinho, ok? Mas o importante agora é deixar o animal saudável, vivo, para o que vem por aí, ok? Então, bote na cabeça, peito seco não é doença, você precisa resolver o que está acontecendo para ele ter esse problema nutricional. Ou está dando pouca comida, ou a estrutura está ruim, ou tem algum problema no sistema digestivo. Ok? Item 5, desorientação. Animais cambaleando, sem uma direção correta, errando comida e bebida. Eu já tive animal aqui assim, já falei várias vezes. Só tive uma vez um animal assim. E hoje em dia eu tenho um animal, eu vou tentar mostrar ele no Instagram. Hoje eu tenho um animal que tem um problema, tem um tique nervoso, e quando eu tiver um tempo maior, eu vou parar e vou ficar só filmando ele para vocês verem qual é o tique nervoso dele, que ele dá uns saltos, dá uns pulos. Eu estou fazendo assim, mas não é cambalhota não. Ele dá uns pulos, eu vou mostrar eles para vocês. Quem é mais atento no Instagram já deve ter visto ele por aqui, mas eu vou tentar filmar ele de uma forma mais contínua. Mas eu só sei disso porque eu estou olhando, porque eu sempre estou olhando. E você precisa fazer isso também. Quando o animal não consegue seguir uma linha reta, ele está andando e está virando o corpo para um lado, ou virando o corpo para o outro, andando cambaleando, como eu estou falando aqui, ó, caminhando como se tivesse, entre aspas, bêbado, né? Tropeçando, trocando as pernas, às vezes pode até cair, levanta de novo. O animal que eu tinha um tempo atrás, eu já falei isso várias vezes, eu botava a ração aqui na mão, ele com fome, vinha e na hora de bicar, bicava aqui do lado, bicava aqui na frente, bicava no dedão e não acertava o meio certinho aonde estava a ração. Então isso normalmente é um problema aí, pode ser um problema neurológico, né? Com certeza é um problema neurológico, mas que pode ter sido causado por doença ou pode ter sido causado por pancada. Também pode ser causado por traumas, como pancadas na cabeça, por brigas e disputas de território. Então, você que tem combatente, que bota o animal aí em disputas, às vezes uma porrada na cabeça pode causar depois alguma desorientação no animal. Animal com dor de ouvido, às vezes tem gente que dá banho no animal, né? Combatente também se faz muito isso. Às vezes você dá banho no animal, entra água no ouvido, o animal fica com dor de ouvido. É comum ele ficar cambaleando, às vezes até rodando o pescoço, quando isso acontece. Ou pode ser realmente uma doença, encefalomielite, pode ser causada por vírus, mas que passa de animal para animal. Então, a mãe, se tiver, às vezes não tem nenhum tipo de sintoma, o pai tiver, não tem nenhum tipo de sintoma, mas os filhotes acabam nascendo com esse sintoma. O grande problema é que esse tipo, quando é doença, só desperta com 6, 7, 8 meses de vida. Então, o pintinho é bem saudável, cresce bem, desenvolve bem, mas quando está ali entre 6, 7, 8 meses de vida, começa a ter esse comportamento diferente. Então,
não tem cura, você precisa descartar esse animal. Se está com dó, está com pena, separa bem direitinho, mas você não pode deixar ele cruzar. Ok? Vai ser difícil com que ele cruze, mas se for fêmea, às vezes não depende muito dela, vai ser mais do macho pegar. Então não deixe esses ovos irem para a eclosão, porque muito provavelmente esses pintinhos também no futuro terão esse problema. Então você vai criar ele por um bom tempo para depois descobrir que ele não vai servir para você, ok? Doença neurológica congênita sem cura. Você vai encontrar muita coisa na internet curando esse negócio aí, mas não vá, que você só vai gastar seu tempo e seu dinheiro e acabar passando isso para outras aves também, ok? Item 6. Comportamentos predatórios. Isso acontece aí comumente em duas fases. Fase inicial, 12, 15, 20, 30 dias de idade, ou quando está lá na postura, né? Ou no início de postura, e aí eu vou falar na terceira fase de cria e recria. Às vezes você tem um espaço muito pequeno para a quantidade de animais que você tem. Esse, para mim, é o mais comum. Ou o espaço até bom, está ajustado, bem ajustadinho, bonitinho, mas sua cama de frango não tem renovação, você não tem troca de ar, um local muito fechado. É muito comum, você que está me vendo aí, bota aí, hashtag quarto fechado, bota aí, hashtag quarto fechado. Tem muita gente que cria como se fosse num quarto desse meu aqui, com uma janela aqui, com outra janela lá, porta sempre fechada, até logo, fica aquele abafamento do tamanho do mundo todo, aquelas fezes sendo geradas diariamente, de hora em hora, de minuto a minuto, sobe um gás danado, esse gás não tem para onde ir, não tem como circular, e eu sempre digo, vai construir um galinheiro, precisa de ter entrada e de ter saída de ar. Se o vento não tiver por onde sair, ele não vai entrar, então você precisa estar circulando o ar, porque esse gás que está subindo, ele precisa ser colocado para fora e só com ventilação isso acontece. Se não tem essa ventilação, os animais ficam desconfortáveis, vai perdendo o bem-estar, ficam nervosos e aí o principal comportamento é predatório. O animal atrás, às vezes tem um animal que está perdendo pena, animal com as costas vermelhas, aquele fundinho do animal, normalmente ele é mais rosadinho, mais vermelhinho, por causa da entrada e saída de fezes. Galinha mais adulta, por causa da entrada e saída de a saída de fezes, a saída de ovos, fica mais vermelhinho, às vezes dá uma coceirinha, o animal coça lá, fica mais vermelhinho, o outro vem ver aquele negócio vermelho, toda ave gosta de vermelho, porque quer arrancar tudo fora, vem e começa a bicar, aparece sangue, aí já era, amigão, apareceu sangue, já era. Já deve ter acontecido com você, bota aí, bicada no pé, hashtag bicada no pé, você que entra no galpão às vezes de chinelo, vem aquelas galinhas e dá aquela bicada bem no lugar, bem certinho da unha, aquele lugar mais vermelhinho que tá ali, porque você cutucou, porque cortou a unha muito curta, porque você ralou. Se você ralar as canelas, você vai no seu terreno aí, fazer um roço, fazer alguma coisa, você dá uma ralada na canela, fica aquele risco vermelho. Pode entrar só de short, bermuda no seu galinheiro, pode entrar só de chinelo, que a galinha vai bicar ali. Bote aí, bicada no pé, para quem já aconteceu. Tá vermelho, ela vai para cima. E a mesma coisa das outras galinhas. Aquele fundinho tá mais vermelhinho. Bica uma, bica duas, começa a seguir. Bica três, começa a aparecer sangue. Aí as outras despertam o instinto aí ancestral e vai para cima mesmo. Onde tem vermelho, onde tem sangue, galinha adora, porque ela é um animal com tendências a ter esse comportamento predatório mesmo. Não só ela, como qualquer outro tipo de ave. Canibalismo é o principal deles e está ligado à elevação de estresse no plantel. Esse estresse pode ter sido causado desde uma ração inadequada. Então você está dando pouca ração, você tem poucos comedouros. Você dá uma ração com menores exigências do que o que precisa para aquela fase. Você não tem um piquete adequado, não tem uma boa ventilação, pau come. Esse pode ter sido causado por uma ração inadequada ou até mesmo para barulho.
Você tem alguma coisa que hoje teve um barulho muito grande, uma festa, sons diferentes, a galinha hoje está totalmente estressada, amanhã o pau come. Mas quase sempre está ligado a problema na estrutura. Então, pela maioria dos casos que aparece alguém reclamando, normalmente você tem um local pequeno demais para a quantidade de aves que você tem, ou você tem até um lugar ajustado, mas com pouca ventilação. Espaço, comedouro, bebedouro, clima interno, eu não estou falando do clima da sua região, se é quente ou se é frio. O clima interno dentro do seu galpão, cama de frango sem manutenção, sem revirar, sem tirar excesso de fezes, isso vai causar problema também, e principalmente ventilação. Um local que não tem ventilação pode ser quente pra caramba, mas se tem um ventinho, se tem lugar para o ar entrar e sair, as galinhas vão ali com a ração, com o consumo de água, ela vai se regulando. Mas se tem um conjunto desses problemas aqui, você vai ter problema com toda certeza. Então vamos agora para o item 7, perdas de penas. Perdas de penas. Pode estar ligado a uma má nutrição, seja uma fórmula com baixo nível de proteína. Então, vai ter um ouzinho aí, mas deixa eu parar aqui. Às vezes você tem uma ração. Claro que isso a gente não está falando de um animal de capoeira, um animal que está livre 100%, que vai buscar alimento aqui, que vai buscar alimento ali. A gente está falando de criações de alto desempenho. Então, criação de poedeira, criação de abate de alto desempenho, dentro de um galpão, quantidade certinha de aves ali. De vez em quando você prende, de vez em quando você solta. Quando você tem uma fórmula errada, você tem esse conjunto de coisas, você tem uma fórmula errada, isso pode causar uma baixa nutrição dos animais e você tem um enfraquecimento do animal e pode começar a perder pena. Uma doença que impede a absorção adequada de nutrientes. Então, a gente volta para uma doença de sistema digestivo. O animal está consumindo a ração, mas não consegue absorver os nutrientes porque tem um problema digestivo, vai ficando fraca, pena pode cair também. A presença de piolhos e ácaros, nesse caso, principalmente o piolho, porque ele fica ali na base da pena só roendo, pode deixar as asas fracas, na verdade a pena fraca, e pode chegar a cair. Então você tem aquele animal ali com muito piolho, os piolhos estão ali, eles gostam de ficar na base das penas, fica roendo, acaba a pena ficando fraca, perde o contato de sangue e acaba caindo também. E aí as costas começam a ficar vermelhas e já causa um outro problema que é o canibalismo. Aquelas costas vermelhas, os animais vêm bicando, aparece sangue, já era, ok? Então, está muito ligado a um problema nutritivo, que pode ser ou uma ração ruim, ou um problema no sistema digestivo, ou parasita aí que está por cima do seu animal. Toma cuidado. Item 8. Perna bamba, outra coisa que você vai deixar de se inscrever de um monte de canal aí que bota cura na perna bamba, é injeção na cabeça, é vitamina não sei o que, mastrusco não sei o que, e você tá perdendo dinheiro e tempo com esse tipo de coisa. Vamos lá, vou falar aqui 3 coisas que normalmente chamam de perna bamba. 2 delas não é perna bamba, é outro problema, e uma delas é perna bamba. Então, vamos lá devagarzinho. Galinha cambaleando, a gente já falou sobre isso, né? Não é perna bamba, já falamos sobre isso. Então, o animal que está desorientado, balançando para um lado e para o outro, às vezes cai, às vezes levanta, isso não é perna bamba, é um problema neurológico, a gente já falou sobre isso hoje. Não tem cura, então não adianta ficar insistindo muito. Caiu e não levanta mais. Não é perna bamba, é comportamento que o animal está fraco demais. Você já viu o animal que fica caído, às vezes de lado, às vezes com a cara para frente. Às vezes você bota até uma ração, uma água perto, ele fica lá se esticando, tenta beber, tenta comer, mas não consegue levantar. Esse animal está fraco demais, pode ter passado por uma doença, não conseguiu se recuperar, pode estar doente no momento, ou pode estar se alimentando mal, ou está comendo pouca ração, ou nem ração está comendo alguma outra coisa, está comendo só mato. Falta nutriente. Vai chegar um momento que o animal vai cair, certo? Igual a gente fica fraco demais, fica sem comer, vai chegar um momento que a gente cai e não aguenta mais. Então, é a mesma coisa.
Nesses casos, existe cura, você pode dar um antibiótico de amplo aspecto, injetável, mesmo que esse animal esteja bebendo, se esticando todo para beber, injetável. Quando você injetar, normalmente na coxa, porque no peito ele vai estar com o peito seco, mas se ainda tiver com o peito gordinho, dê no peito, que é mais eficiente, ou na coxa. Normalmente nesse primeiro dia é capaz do animal levantar logo, e você acha que ele vai ficar bom, mas não pare o tratamento, você precisa dar pelo menos por 7 dias para isso fazer um efeito legal. Então não pare de dar, mesmo que ele levante no primeiro dia. Mas toma muito cuidado com o botulismo. O botulismo é um tipo de doença também que vai apodrecendo o animal por dentro, chega um momento que o animal cai. Mas vai ter um fedor muito grande por perto, então tome cuidado com sua cama de frango, com coisas que estão na sua cama de frango. Às vezes tem um rato rondando por aí, acaba morrendo. Dependendo de qual seja sua cama de frango muito alta, ele fica por ali, vai apodrecendo, aí suas aves acabam comendo. Às vezes é um calango, às vezes é um tejo, às vezes é um morcego, às vezes é um... Aqui tem 8. Inclusive, eu encontrei um morto um dia desse lá dentro. Preá. Então, às vezes, tem algum animal que morre por aí e acaba sendo consumido por esses animais, por seus animais, e acaba tendo esse problema. Então, toma bastante cuidado com isso. Não é muito comum, mas pode acontecer. Então, às vezes, o animal cai e está ali apodrecendo, ainda vivo, pode ser botulismo. Perna bamba real. Quando você, já falei isso milhões de vezes. O animal está parado, mas a perna está tremendo. Não é um animal correndo, não é um animal andando, não é um animal caindo, não é um animal que cai e não levanta. O animal está parado, como ficam vários animais parados, e a perna está tremendo. Gosto muito de citar esse exemplo. Nos desenhos animados ali de Scooby-Doo, ou seja, os outros, que o Salsicha parava assim com o Scooby-Doo, vê um fantasma lá e eles ficam tremendo as pernas ali, batendo o joelho, daquele jeito. Aquilo é que é perna bamba. Dificulta a locomoção do animal, dificulta que o animal se alimente, dificulta que o animal beba água, dificulta que o animal fuja, corra. Então ele fica se tremendo. Cada dia que passa ele vai comendo menos e acaba baixando a imunidade demais, pega outra doença e morre. Mas ele fica sempre com a perna bamba assim. Não tem cura. É um problema nutricional, é um problema que você não deu uma nutrição adequada no início da vida, na fase inicial, e normalmente acontece mais com animais grandes e pesados. Então você tem combatente assim, você tem índio gigante, você tem rode, ou você tem gigante negro de Jersey, às vezes você tem brahma. Então animais que ficam ou altos demais, ou pesados demais, ou as duas coisas, né? Então você precisa dar uma alimentação um pouco diferenciada para esses animais no início do processo, fase inicial, com mais vitamina, com um nível de proteína maior, para esse animal já ter níveis de cálcio que não se dá para pintinho, mas para esse tipo de animal precisa dar um mínimo possível, 0,5% aí na sua fórmula, ou 1% na sua fórmula no início, para poder lá na frente ele não ter esse problema. Ok? Então não tem cura, não adianta esse negócio de injeção na cabeça, não adianta nada disso, a não ser que você queira dar para sempre, porque aí às vezes pode dar. Você dá aquela injeção, o animal dá um choque de realidade, fica ali certinho, ereto, a perna bamba para, daqui a 15, 20 dias volta a acontecer de novo. Aí você tem que dar a injeção de novo. 15, 20 dias volta de novo, aí você dá a injeção de novo. E aí vive assim, ok? 9, pintinhos pisoteados. A primeira vez que aconteceu comigo, eu fiquei desesperado, não sabia o que fazer. Fazia isso, fazia aquilo, arrumava isso, arrumava aquilo. Mas é simplesmente ligado à climatização. Climatização ruim causa que os pintinhos se acumulam. Então está muito frio, eles vão se acumular em algum lugar. Está muito quente, eles saem da fonte de calor e vão se acumular em algum lugar. Tem uma corrente de ar, eles saem e vão se acumular em algum lugar. Sejam pelos cantos, ficam ou no centro ou nos cantos, e causa o que chamam de ciclo da morte, ciclo da vida. Você que acompanha a gente mais tempo já ouviu falar nisso, que deixa o animal fraco. O animal vai para o calor, não aguenta ficar lá, volta para o frio. Tenta entrar de novo para o calor, porque ficou frio demais.
Quando chega lá dentro, fica quente demais, tem que vir para o cio. Isso entra num ciclo que é o que eu chamo de ciclo da morte, ciclo da vida. A gente tem uma aula inteira da comunidade sobre ciclo da morte, ciclo da vida. Uma aula inteira sobre ciclo da morte, ciclo da vida, aqui dentro da comunidade. Não sei se é aula 30, aula 29, eu não lembro bem. Está no módulo de fase inicial. Você que é da comunidade, quer saber o que é ciclo da morte, ciclo da vida, vai para lá. Você que não é da comunidade, entra e assiste essa aula, ok? Acaba ficando debaixo dos outros que, então, na busca de aquecimento, acaba morrendo. Temos uma aula completa na comunidade sobre isso, que eu explico o que é que causa, o que é que não causa, qual é a medida dos equipamentos que você tem que falar, ciclo de proteção, cama de frango, lona, o pinteiro em si, fonte de calor, campânula, a circulação de ar, como é que o calor desce, como é que o calor sobe, eu falo tudo nessa aula. Vai lá assistir Ciclo da Morte, Ciclo da Vida, está no módulo de fase inicial. Beleza? Vamos para o nosso resumão. Muito provavelmente aí estamos perto de 1 hora de vídeo, talvez uns 50 minutos por aí. Resumão, aula 77, Comunidade de Criadores Online, sintomas e comportamentos que causam problema na sua criação de galinha caipira. Começamos com diarreia, que sempre é preocupante, sempre baixa imunidade. O animal com diarreia nem sempre está doente, mas essa diarreia vai desidratando e pode baixar a imunidade para pegar outra doença. Então você precisa identificar cores. Se está com sangue é coccidiose, pode ser uma doença mais complicada. Se está muito branca pode ser verme, mas em outra idade pode ser pulorose. Então precisa tratar isso para poder ser um animal voltar a ter umas fezes normal. Apatia, asa baixa, animal que fica pelos cantos, animal que fica parado, asa apontando para o chão em direção aos pés. Você está com um animal que está fraco, está debilitado, precisa de um tratamento, normalmente antibiótico injetável para poder resolver. Pouca mobilidade, aquele animal que está vindo atrasado, quando você joga, eu nem falei isso, você joga o milho lá, sai aqueles animais em alvoroço para pegar aquele milho, tem um que fica para trás, está indo bem devagarzinho. Pode ir em cima dele, pega, vê se tem outro sintoma para poder resolver logo. Isola, confina e faz um tratamento. Peito seco não é doença, é quando o animal está magro demais, aquele osso chega a ficar aparente, o osso facão que a gente chama. Esse animal está comendo pouco ou está comendo e não está conseguindo absorver os nutrientes. Ou tem pouco comedouro, ou está dando pouca comida, ou está dando a comida suficiente, na disputa ele não consegue comer, ou está doente com algum problema no sistema digestivo e aí tem que resolver a doença. Não é o peito seco que é a doença. O animal está com alguma doença no sistema digestivo e não está absorvendo nutrientes. Pode ser verme, pode ser coccidiose, pode ser coriza, pode ser asperlagiose, pode ser um monte de coisa que você precisa identificar outros sintomas para poder resolver. Desorientação, animal que anda cambaleando, vai para um lado, vai para o outro, às vezes cai, levanta, às vezes dá uma cambalhota. Isso pode ser um problema neurológico, normalmente passado de pai para filho ou viral, né? E esse animal está desorientado. Não adianta tentar tratar, não tem cura, a melhor opção é descartar. Comportamento predatório, canibalismo, muito ligado ao nível elevado de estresse. Pode ser ração, como pode ser barulho, mas normalmente está muito ligado à sua estrutura. Uma estrutura apertada demais para os seus animais, ou uma estrutura que não tem ventilação, uma estrutura quente demais, uma estrutura fria demais. Tudo isso pode estar acontecendo aí, precisa identificar qual delas está acontecendo para poder resolver. Estou com o nariz aqui para me matar. Perda de penas, normalmente problema nutricional ou ligado a parasita. Se o animal está com algum problema nutricional, seja uma ração fraca demais, não consegue comer, ou um problema no sistema digestivo, está ficando fraco, muito pouca proteína, acaba não tendo uma boa circulação, o metabolismo acaba caindo asas, pode ser uma das coisas que causa. Você pode ter parasita como piolho, ácaro, mas principalmente o piolho, roendo ali a base da pena, a pena vai ficando fraca, acaba caindo. Toma cuidado, porque pode
ir para um canibalismo. Perna bamba. Agora, perna bamba. Não tem cura. Animais que vão ficar grandes. Índio gigante, gigante negro de Jersey, Brahma, alguns rodes, combatente. Animal que vai ficar grande, você precisa ter uma nutrição diferenciada para eles. Inclusive, no e-book de nutrição, a gente tem uma tabela de nutrição só para eles, onde você vai colocar um pouco mais de vitamina. Aí é a hora de comprar aqueles aminoácidos, aqueles proalho também, se sua criação é específica para esse animal. Possa ser que não aconteça nada no futuro, você dando uma alimentação normal, mas tem grande chance de acontecer e não tem cura. Depois que está grande, não tem cura. Não é um animal que está caído no chão, não é um animal que está desorientado. É um animal que está parado, com as pernas tremendo. É isso que é perna bamba. E pintinhos pisoteados, ciclo da morte, ciclo da vida, precisa entender sobre isso, mas é aquele frenesi do animal tentar ir para o aquecimento, é muito difícil de ficar ali dentro daquele acumulado. Quando chega lá, fica quente demais, porque tem muito apertando, ele tenta sair, gasta muita energia, fica desidratado por esse frenesi de entrar e sair, fica fraco demais. Quando ele se acumula em algum lugar que cai, os outros ficam por cima, acaba morrendo. Não é porque ele está pisoteado, não morreu pisoteado, ele não estava saudável e um monte de pintinho falou, eu vou subir naquele ali que a gente vai matar ele. Não é assim. Ele está fraco demais, acaba caindo, os outros ficam por cima e aí morre, e morre mesmo. Eu já tinha, rapaz, o que eu já passei por isso não é brincadeira. Ok? Você pode pegar essa apresentação que eu já mandei lá para o Telegram ontem. Então, a grande vantagem do Telegram, se você não entrar no Telegram agora, mesmo que eu tenha mandado ontem, você vai lá nos arquivos e consegue baixar. Então, essa apresentação está disponível, sem senha, totalmente livre. E você que está na comunidade, você não precisa se preocupar com grupo, com nada. Esse vídeo vai estar lá no módulo de doenças e essa apresentação vai estar lá também, ok? Comunidade de Criadores Online, hoje a aula 77, você pode ter acesso a todas as aulas, das 77 aulas, inclusive tem aulões de perguntas, com 2, com 3 horas de duração. Você tem aula que tem planilha, tem aula que tem e-book, tem aula de todo tipo. Você pode entrar, inclusive eu montei o projeto R$2, que por R$2 você passa 30 dias com acesso a todas as aulas. Gostou? Continua. R$39 por mês e você vai recebendo e-books todo mês. Não dá mais para continuar? Só entrar na plataforma e pedir para cancelar. E mesmo assim que você cancele, mesmo assim que você continue, lá no futuro você pode também cancelar quando você quiser, ok? Então entra para a comunidade. Inclusive quem entra para a comunidade tem acesso ao grupo exclusivo de alunos, que é do Clube dos Produtores, que é nosso curso mais avançado. Então, você consegue estar lá conversando com as pessoas que estão num nível bem avançado também, já vivendo de galinha, etc. Ok? Um grande abraço para você. Mais uma aula da comunidade. Gostei muito de dar essa aula também. Essa aula é importantíssima para você aí que já tem criação, para entender os detalhes do que está acontecendo na sua criação aí. E eu espero ter ajudado mais uma vez a vocês. Deixa o comentário aí, hashtag comunidade, bota aí hashtag 77 também, porque é a aula 77. Um grande abraço. Bota também, ó. Bota também aí, hashtag sangue no olho. Um grande abraço. Até a próxima.